eu fico feliz quando, desde o início do culto, né, Deus começa a falar, né, do que vai ser ministrado hoje para nós, né? O louvor falava que Deus é o abrigo, é nosso abrigo, é torre forte, é nosso refúgio, é nosso protetor. E é justamente disso que a gente vai falar. A gente vai falar do Pai, do nosso Pai. Eu estava em casa, o pastor me chamou e eu fiquei, né? A gente sempre fica diferente dele, né? É bem mais tranquilo. A gente fica, né, um pouco nervosa. E aí aconteceram várias situações durante os dias que me remetiam a isso, né, a essa questão da paternidade do pai, do cuidado. E aí demorei para entender, há mais alguns dias, que era essa palavra que Deus estava ministrando, queria ministrar hoje para nós aqui. E a gente vai ler só um trechinho de Mateus 6:9. E diz assim, na minha Bíblia diz assim: portanto, vós orareis assim, Jesus dizendo, vós orareis assim, Pai nosso, que estais nos céus. Acredito que todo mundo conhece essa oração, né? Pai nosso, que está no céu. Essa oração Jesus ensinou, depois ele vinha numa pegada lá no, né, fazendo o Sermão do Monte. Ele veio ensinando várias coisas, ele veio falando várias coisas para os discípulos, para aqueles que estavam ali, buscando com sede dele. E ele veio discorrendo, né, sobre várias situações no dia a dia das nossas vidas. Interessante que Jesus sobe no monte para reforçar essa nova aliança. Para mim, claramente, fazendo uma alusão a Moisés, que também subiu no monte. Né? E Jesus estava querendo dizer, eu não estou abolindo aquilo, eu estou juntando tudo aquilo numa só coisa hoje. Né? Numa novidade de vida, né? Que ele estava mostrando, que ele estava demonstrando para aquele povo naquele dia, naquela noite, naquela tarde. E aí, no final, em Mateus não diz isso, mas lá em Lucas diz que alguém pede para ele, então nos ensina a orar. Acredito eu, agora a Fernanda falando, acredito eu que a pessoa, né, os discípulos, a turma ficou tão maravilhado com tudo que estava sendo ouvido, que era tão diferente do que era ensinado. Então nos ensina a orar. Acho que eu estou orando errado. Me ensina a orar. Como é que eu devo fazer? E aí ele fala, então orareis assim, Pai nosso, que estás no céu. E eu achei isso tão tremendo, gente, porque o que Deus ministrou no meu coração? A gente já é adulto, a maioria aqui pais, a gente meio que esquece como é ser cuidado. A gente meio que esquece como é ser esse carinho, porque normalmente a gente é que agora dá para os nossos filhos, a gente agora é que é o provedor da nossa casa. E Deus estava me levando num lugar que eu mesma já tinha esquecido de cuidado. E que é tão especial e é tão necessário. Né? Eu sei que a pastora aqui sempre fala muito em relação a isso, até por conta da formação dela, e graças a Deus por isso. É sempre bom juntar as duas coisas. Mas isso realmente é muito importante. A gente às vezes se esquece que a gente tem um pai que cuida da gente. Parece bobagem, parece que eu estou chovendo no molhado, mas é real. A gente precisa daquele start de que realmente a gente é cuidado por Deus. Tem um pouquinho antes aqui, ainda fala, né? Jesus fala, entra lá no seu quarto, no secreto, onde ninguém te vê, só Ele te vê. E aí você fale ali com Ele. Naquela época, esse quartinho não era o nosso quarto de hoje. A configuração era outra. Quando a gente se coloca, né, com a mentalidade daquele povo lá, você entende que as casas lá eram todas abertas, né, era meio que uma comunidade. Não sei se me adaptaria a isso, confesso. Eu gosto da minha particularidade, mas era assim que eles viviam. E existia um quartinho, que era tipo o quartinho da bagunça, que toda casa tem, a minha tem, e realmente é um quarto da bagunça. E aquele quarto era o único quarto que tinha uma chave, que ninguém entrava lá.
E aqui Deus fala, vai lá naquele quarto, entra lá. É como se Ele estivesse falando, vai lá, esse quarto é o teu coração, querido. É um coração que está trancado de tanta coisa aiada que a gente vai guardando durante os anos, esquecendo que a gente tem um cuidador, um ajustador, né, de situações e vidas, porque a gente se esquece sim, e a gente só vai juntando montoeira lá no cantinho do nosso coração, onde ninguém vai. Onde a gente não fala para ninguém, nem para o amigo, nem para o marido, nem para a esposa, nem para a mãe, nem para o pai, nem para o irmão, para ninguém. E a gente vai guardando coisa lá, e o tempo vai passando, e a gente vai guardando coisa lá. E Deus está falando assim, falou lá naquela situação, vai lá naquele quarto, onde está toda aquela tranqueira lá. É ali que eu quero que você entenda que eu sou Deus na sua vida e que vou ajustar todas as coisas para você. Eu achei tão profundo isso que eu falei, Senhor, obrigado por essa palavra. Obrigada, porque ela está falando comigo. Quanta coisa eu guardo em meu coração, que às vezes nem o Jefferson sabe. Quarta-feira passada a gente viveu aqui um momento de oração único. Pelo menos assim, da minha estada aqui eu ainda não tinha visto. Foi lindo, maravilhoso. E em alguns momentos eu pude derramar um pouquinho disso. E eu acho que é ali que o Senhor já começou a ministrar a minha vida. E a gente em casa sempre fala um particular nosso. Gente, eu não enxergo direito aquele... Não, estou enxergando o horário. Eu enxergo sim. E a gente sempre fala que a gente veio para cá com um propósito único. O Bruno. Os pastores sabem disso, a gente já compartilhou isso com eles. Mas Deus é tão lindo. Né? Tem aquela passagem que Deus faz além daquilo que a gente imagina. A gente estava imaginando nada para a gente. Né? Eu e o Jefferson como pessoas. Era o Bruno. E isso foi muito real isso. Ele veio aqui, primeiro dia, a ideia era ir em outras. Ele queria um lugar que ele pudesse ter pessoas da idade dele, né, adolescentes da idade dele, para que ele pudesse ter comunhão. E a ideia era ir visitar. E o primeiro dia que ele esteve aqui, o Rafael já adotou ele, né, como irmão mais velho, e ele não quis sair mais. Nós não saímos mais. E em casa a gente ficava, tem certeza? Tem certeza? Tenho, é isso que eu quero. E glória a Deus por isso. Porque através desse único propósito nosso, Deus fez além daquilo que a gente imaginava, porque nós estamos sendo cuidados. Coisa que fazia muito tempo que a gente não era. E está sendo um pouco estranho, confesso, porque, como eu disse, a gente não está acostumado a ser cuidado. A gente tem que sair um pouco desse papel. Deixe-se ser cuidado. Né? Deus quer cuidar da gente. Deus colocou pessoas. Acredite, irmão, se Ele colocou pessoas na sua vida, é porque essas pessoas são capazes, sim, de cuidar de você em alguma área. Não menospreze os amigos que têm chegado à sua vida, né? As novas pessoas que têm chegado à sua vida. E aí Deus fala isso, para a gente entrar nesse quartinho, que é doído, é sofrido, viu, irmão? Mas vale a pena. Você colocar tudo isso para fora diante de Deus, vale muito a pena. E aqui fala que alguém pediu a ele, Pai nosso, que estás nos céus. E eu fiquei assim, gente, Pai nosso, porque não meu pai. A gente fala, meu Deus, meu pai na nossa oração, né, e tal, e tal, tal. Pai nosso, coletivo. O reino de Deus, ele é coletivo, ele não é individual. Aquele dom que você tem, ele não é teu, ele é para servir uma comunidade. E às vezes a gente desapercebe disso. Né? Quando o pastor chama aqui para algo, é para a comunidade, não é para ele. Às vezes a gente se esforça, principalmente a liderança, né? Se esforça muito em algo e não é tão correspondido quanto imaginaria. Mas Deus está falando isso, que é nosso. O reino é dele, mas ele está compartilhando com a gente. É nosso. Quando a gente tem essa ideia de unidade, as coisas começam a fluir muito melhor. De uma forma muito mais eficaz. Para todos. Quando a gente percebe a unidade de Deus, o negócio se expande para todos os lados. Quando eu entendo que não é sobre mim, que é sobre um propósito que Deus tem criado e anunciado para essa igreja, para este tempo, as coisas começam a fluir melhor.
quando eu entendo que não é sobre a Fernanda e o Jefferson, né, dando um exemplo aqui, que estão nos casais, é para um propósito maior, as coisas começam a fluir melhor. E aí Jesus fala, né? Pai Nosso. Essa palavra pai, todo mundo sabe, né? Já é sabido que significa Abba, né? Em aramaico. Paizinho. É como uma criança, né? Falando papai, pai, como se tivesse uma criança aprendendo. Mas essa palavra Abba, do aramaico, ela é derivada de uma palavra em hebraico. Av. Pai. Av. Só que em hebraico. E no hebraico é diferente do português, né? A gente tem várias palavras e lá acaba virando uma. É um pouco estranho, difícil de entender, eu não falo hebraico. Mas aí eu sou muito curiosa, eu fui ver, pesquisar, e eu descobri isso. E eu falei, Jesus, como o Senhor é lindo e fantástico. Glória a Deus. E essa palavra av, juntando com nu, ela vira avnu. Em hebraico, tá, irmão? Abba é aramaico. E avnu é Pai Nosso. Só que no hebraico, né, nessa língua tão linda, tudo tem significado. Né? Uma letra tem significado. Aqui, A é A. Né? B com A vira Bá. Lá não. Lá tudo tem um significado. E essa palavra separada, ela significa... Perdão, eu estou gripada, me perdoe. Acho que todo mundo, né? Todo mundo. E aí essa palavra, então, junta, cada letrinha dela, ela vai significar o seguinte, olha que esse Pai Nosso, olha o que vai virar esse Pai Nosso. Ele vai virar poder, autoridade, casa e família. Tudo isso junto, em hebraico, significa poder, autoridade, casa e família. Esse Pai Nosso, Ele tem todo o poder, toda a autoridade para governar a nossa casa e a nossa família. E às vezes a gente se esquece disso e sai debaixo desse cuidado. E Deus está nos convidando hoje para a gente retornar para debaixo desse cuidado, da autoridade, do poder, da nossa casa e da nossa família. Hoje eu vim aqui só para dizer isso. Que Deus quer que a gente retorne neste lugar de cuidado, de proteção. A gente está muito independente. A gente anda muito independente, muito sabido de tudo. E Deus está nos convidando a trazer de novo, a resgatar de novo esse entendimento da unidade do cuidado dEle. Para nós, para as nossas vidas, para as nossas casas. A gente veio comentando no caminho de uma situação, né, de uns amigos queridos até, mas que estão resistentes a voltar à casa do Senhor. E eles têm um filho adolescente. E eu fico bem preocupada, direto mando mensaginha lá para eles. Porque o tempo passa. Daqui a pouco esse adolescente vira um jovem. A gente sabe que vai ser assim. Ele não vai querer vir para cá. Ou para qualquer outra igreja. E vai ser uma dificuldade, essa família vai sofrer, porque saiu debaixo deste cuidado de Deus, dessa coisa simples que às vezes a gente despercebe. O dia a dia nos consome, ele vai nos afundando. E Deus está falando para a gente, né, que a gente tem que estar debaixo desse poder, dessa autoridade, na nossa casa e na nossa família. Principalmente os homens, que é a representatividade dessa autoridade dentro do lar, têm que estar alinhados com o que Deus quer de nós. Aqueles que ainda vão vir a ser, né, chefes de famílias, já têm que ter já esse entendimento
de estar debaixo deste cuidado e passar isso para sua casa. Alguns homens simplesmente vivem, existem. Não dá para ser assim mais, irmãos. A gente está em 2024, quanta coisa a gente vê por aí. Recentemente teve um show aí lacrador. Não vou dizer que mas todo mundo sabe quem. Ela fez direitinho o trabalho dela. Foi impecável no trabalho dela. A gente tem que ser impecável no nosso trabalho. Na igreja. Como dizia meu pai, os atalaias de Deus mesmo. Não dá mais tempo de ficar brincando. A moçada aqui eu acho muito legal, eles fazem um culto muito bacana aqui. Qual é que é o mesmo nome? Dipper. Não sei falar hebraico, não sei falar inglês. Male português. Dipper, que é mais profundo. Sensacional. Eles estão indo mais fundo. Aí a gente que fica em casa, porque eu me coloco nisso também, a gente continua ali no rasinho. É isso que você quer para a tua vida? É isso que você quer, irmão? Desculpa, eu não tenho outra coisa a dizer. Eu relutei para falar isso, mas é isso. Enquanto uns estão entendidos e seguindo, outros estão só observando. E sei lá, né, se não estão falando algo ainda, né? Quero crer que não. Mas Deus está dizendo para a gente ter unidade. Pai nosso, Ele é nosso. Essa obra que a moçada está fazendo não é deles, é nossa. O culto de quarta-feira não é só do culto raízes aqui dos pastores, ele é nosso. O culto de domingo, o culto de celebração, ele não é só de quem não tem nada que fazer não no domingo de manhã, ele é nosso. A gente tem que tomar posse disso que Deus está colocando em nossas mãos, achando que porque quem dirige aqui, né, o louvor é o irmão Flávio, é ele que cuide lá então. Ah, a pastora que vai pregar, então ela que cuide lá então. Não! E a gente não tem que estar aqui como meros espectadores. A gente tem que estar aqui como participantes da obra de Deus. Se hoje você não está aqui, está aí, qual é o teu papel? Orar e interceder por aqueles que estão dando a cara aqui. Porque estar aqui não é só estar aqui, agora, às 8h30. É uma semana buscando, é uma semana orando. Irmãos, essa semana aconteceu um monte de coisa. Eu não fico gripada há anos. Anos. Eu queimei o meu dedo, tive uma queimadura de 2º grau no meu dedo essa semana. Tudo aconteceu comigo essa semana. Ontem o Bruno teve uma crise de choro por uma questão que aconteceu na escola dele. E aí a gente tem, né? Aí todo aquele retrocesso a gente tem que parar, ouvir e lá vai a mãe chorando também junto, porque eu não aguento, eu choro. Eu sou chorona, não pode não parecer, mas eu sou chorona. Sou chorona. Então tudo aconteceu essa semana. Então às vezes a gente pensa, e mais uma vez repito, me coloco dentro disso, a gente acha que é só vir. Quando é que a igreja do Senhor vai entender que somos igreja e temos um propósito em ser igreja? Um propósito claro. E que a gente se esquece, muitas vezes, porque a gente fica fechado no nosso nicho e esquece que existe um mundo acontecendo aí fora. E Deus fala isso para a gente entender, que Ele quer nos trazer para esse contexto de unidade e que Ele tem esse poder e essa autoridade sobre nós, sobre as nossas vidas. Eu tenho assim uma referência de pai muito boa. Muito boa. A minha referência de pai é muito boa. Meu pai é falecido já há 16 anos, mas eu tenho uma referência muito boa. Não posso dizer o mesmo do meu marido. Mas a gente não tem que se basear, nem eu, que tenho uma referência boa, nem ele, que não teve tanto assim, com Deus. A gente já está adulto o suficiente para não fazer essas comparaçõezinhas, gente. Esquece o que você passou, Deus é outra coisa, Deus é superior, Deus é além, Deus é melhor. Deus é quem te deu a vida, que te resgatou. Um pai que veio, né? A Bíblia inteira é Deus tentando resgatar um povo para de volta para aquilo que Ele idealizou no início.
Ainda tem gente que diz que não tem a graça de Deus no Velho Testamento. Eu vejo muita graça de Deus no Velho Testamento. É Deus tentando resgatar a todo custo esse povo. Eu estou estudando Juízes em casa e eu fico assim, gente, como Juízes é a gente hoje? Como Juízes é a gente hoje? Todo juiz que Deus levanta, você vai ver lá no início do capítulo e tornou o povo a fazer mal aos olhos do Senhor. E tornou, gente, é nós. Eu falei, filho do céu, a gente é Juízes de 2024. Aquele povo, eles achavam que estava ok. Aí Deus vinha e levantava alguém. Aí andava retinho. Né? São vários juízes, tem alguns determinados tempos. Aí andava ok. Aí daqui a pouco esse juiz morria. Aí ficava um tempinho bom, aí já ia se corrompendo, né? Já ia fazendo lá e caía de novo. Aí Deus levantava de novo. Gente, não dá mais. Jesus está às portas. Ele vem, é real. Tudo que é dito aqui, nos domingos, nas quartas-feiras, nas orações, nas ministrações de louvor, não é um conto da Disney. Ele é real. Ele vai voltar. E ele vai achar o quê? Aí cada um se examine, né, a si mesmo. Ele vai achar quem? Uma pessoa que entendeu que foi resgatada por Deus? Ou alguém que só está no automático, né? Vindo e no automático. Apertou hoje é quarta, hoje eu vou. Hoje eu vou. Está entendendo? E quando Deus fala essa oração, ela é muito linda, né? A gente, do começo ao fim, assim, ia ser assim maravilhoso discorrer sobre ela. Mas essa oração é uma oração que ela nos conduz para um reino, para um Senhor, para uma soberania. Né? Mais para frente diz, né? E venha a nós, mais uma vez o nós, não tem o sentimento de individualidade, é o nós, o teu reino. Nem todo mundo quer ter, né, um reinado sobre a vida. Ter um reinado sobre a vida é entender que tem um rei que manda em você. E às vezes a gente não quer. A gente quer ficar lá naquele quartinho lá que eu falei agora há pouco, escondendo as nossas coisinhas lá. Porque eu gosto de fazer isso e não quero que ninguém me tire daqui. Porque eu gosto disso e não quero, né? Estão entendendo, né, irmão? Não. Às vezes Deus te tira do lugar de conforto. Quando os pastores falaram para a gente sobre ministério de casais, embora eu e o Jefferson, a gente tenha já ajudado alguns casais em questão de aconselhamento, a gente propriamente nunca trabalhou com casais. Num ministério em si, entende, né? Aquela coisa formal. A gente já tinha feito uma série de outras coisas. E a gente, não, mas a gente já fez assim, a gente pode ajudar nisso. Porque já era confortável para a gente. A gente já sabia. E a gente ia tirar de letra. Mas Deus é tão lindo, e eles, graças a Deus, ouvem a Deus. Não sei como é que foi essa conversa entre eles e Deus e ele, eu não sei. Mas chegamos no casais, a gente ficou assim, não foi? Então, mas isso a gente nunca fez, de fato. Não, mas ora, vai orar. A gente ficou acho que 2 semanas orando. Eu estava relutando, porque eu falei, gente, como é que vai ser isso? A gente às vezes tem que sair. Né? Às vezes Deus está querendo algo novo da gente, e a gente mesmo empata as bênçãos de Deus na nossa vida. Porque a gente quer, porque a gente é birrento. Porque a gente quer fazer o que a gente quer. Irmão, 99% das vezes não é o que você quer. Olha, eu estou para conhecer alguém que idealizou algo e Deus falou, olha, é isso mesmo que eu tinha para você, como é que você sabia disso? Geralmente você vai ouvir histórias do contrário. Não queria fazer, Deus mandou fazer e foi bênção. Porque é assim. É isso. É difícil você se submeter à vontade de Deus. A verdade é essa, é difícil, é doído, é doloroso. Ninguém quer. A gente quer ser crente do nosso jeito. A gente quer fazer a vontade de Deus do nosso jeito. E não é assim que é para ser.
E quando a gente tem essa referência, como eu disse, eu já estou caminhando para o fim, como eu disse, a palavra era bem simples, né, certeira, assim. Eu tive uma referência boa de pai, mas tem pessoas que não têm. Tem pessoas que a referência é um pai que abandonou, ou um pai até que não abandonou o lar, mas que efetivamente nele nada ali era a mesma coisa, né? Que vê com a mãe, a mãe que faz, a avó que não sei o quê. Infelizmente tem muita gente que tem famílias assim, né? Que o pai se acha no direito de, por ter trabalhado o dia todo, ele acha que ninguém mais fez nada e que ele tem que ficar no sofá, assistindo jornal, futebol, ou sei lá, lendo livro, eu não sei. Mas esquece que tem uma casa e uma família. Tem pessoas que têm essa referência, que traz, né, um sentimento de orfandade na gente, né, nas pessoas. E Deus está falando que não é. Deus não tem nada a ver com esse seu pai tranqueiro aí, não. Deus é Deus, Ele é soberano, e Ele quer cuidar de nós, Ele quer cuidar de você, Ele quer entrar nesse quartinho aí, que muitas vezes está escuro, e que tem coisas para ser jogada para fora, vomitada mesmo. Porque Ele quer limpar, Ele tem coisas grandes, Ele tem coisas maiores para nós. E a gente mesmo impede o agir de Deus nas nossas vidas. A gente mesmo impede que Ele vá lá e destranque esse quartinho. A gente impede. A gente não entrega a chave para Ele. Eis que estou à porta e bato. Ele não vai invadir, Ele não vai te deixar numa situação delicada, Ele não vai. Não vai. Mas Ele quer que você se submeta à vontade dEle e que se limpe de todas essas coisas, porque o que Deus tem para fazer ainda na sua vida, embora a gente já seja adulto, a gente às vezes deixa tudo, no meu caso do Jefferson, o Bruno, agora tudo é o Bruno. Não, eu ainda sou uma pessoa viva, pensante, tenho coisas para fazer, tenho lenha para queimar, e Deus quer sim fazer algo. E aqui, irmãos, aqui é o que menos você vai fazer. É onde você menos vai estar. É lá fora. É onde Deus quer trabalhar. E às vezes a gente quer aqui. É meu. É tudo meu. Infelizmente, né? Pode ter pessoas que estão achando isso não tem nada a ver comigo, mas tem sim. Deus conhece o íntimo no interior de todos nós, de cada um de nós. Entende, irmão? Deus, Ele nos leva nos conduz para esse reino dEle, é tudo dEle. Tudo dEle. Pai nosso que estás no céu. Esse no céu também tem um significado muito forte e poderoso, e eu já vou terminar aqui. Naquela época lá, tinha muitos deuses, né? Tinha muitos... Hoje a gente falaria santos, né? Mas tinha muitos deuses. E cada cidade tinha o seu deus. Tipo, cada cidade aqui tem o seu padroeiro, né? Aliás, semana que vem feriado, todo mundo aqui. Beleza? E cada cidade tinha o seu santo. Deus, Ele não joga uma frase à toa. Tudo tem um significado. Jesus não falou isso, dos céus, só porque é do céu. Não. Cada cidade lá tinha o seu santo. E aí sempre tinha conflito, né? Eles sempre estavam em conflitos entre eles, para um pegar o território do outro. E aí, quando uma cidade vencia, era como se aquele santo, aquele Deus, tivesse vencido o Deus da cidade que foi derrotada. Então Jesus fala aqui, Pai nosso que estás nos céus, em todos os céus. Ou seja, Ele é maior que todos esses deuses. Ele é maior que todos esses santos que falam por aí. Não é um céu. Tem significado, tem um poder atrás disso. Ele é maior do que tudo. Isso aqui lembra a gente lá do Egito, né? As pragas do Egito, né? Que Deus derrotou as 10 pragas lá, cada deus, para mostrar que Ele é maior. E Ele é maior, esse é o Deus que você serve.
Esse é o Deus que está na sua vida, esse é o Deus que está na sua casa, esse é o Deus que quer entrar no teu quartinho de bagunça, esse é o Deus que quer ajustar tudo o que precisa dentro da tua vida, na tua família, no teu emprego, na faculdade, nas questões familiares, de relacionamento. Ele quer entrar. Às vezes a gente vai caminhando achando que está tudo bem. Como eu disse para vocês ontem, o Bruno teve uma crise de choro. Até antes dessa crise de choro, eu achava que estava tudo bem. E não estava. Porque a gente cria máscaras. A gente cria máscaras. Todo mundo. Todo mundo. A pastora um dia pode falar sobre isso mais tecnicamente, profundamente. Isso não é uma questão só de pessoas com questões psicológicas, não. Todo mundo cria máscaras. Deus está falando, seja você mesmo em mim. Seja você em mim. Eu quero te dar essa liberdade. Você não precisa ser igual fulano, não precisa fazer igual cicrano. Seja quem você é em mim. É dessa forma, desse seu jeitinho mesmo que Deus vai usar. E Deus já tem feito isso, eu creio nisso. Amém, irmãos? Que vocês possam ficar com essa palavra, que é até simples. Mas eu penso que quando a gente entende esse conceito da unidade realmente, não é mais, né, o culto dos jovens, é nosso. Não é mais o louvor. Você pode até não cantar, mas é nosso, é louvor da minha igreja. Eu vou orar. Sabe lá o que o irmão passa para estar aqui? O culto de oração. Vou orar. De verdade. Não vou só marcar presença lá, vou orar de verdade. Vou me derramar aos pés do Senhor. A igreja está precisando, entende? A igreja que eu falo, a igreja, não exatamente aqui, igreja, todos. Precisando disso. A gente vive dias muito maus. E a gente tem que estar entendido de que Deus é nosso Pai que supre as nossas necessidades, para que a gente também possa falar isso lá fora, para que as pessoas lá fora vejam de fato isso em nós. O agir de Deus. Que a gente esteja assim, a tal ponto que a gente nem precise falar, que o nosso testemunho de vida fale por nós. Que a pessoa, irmão, que lindo, a pessoa querer visitar uma igreja, querer conhecer o Senhor Jesus por causa do seu estilo de vida, não é nem pelo seu falar. É porque ela vê em você algo diferente, diferenciado. Tremendo isso. E às vezes no trânsito, eu xingo muito no trânsito. Eu fico muito brava no trânsito. Não xingo de coisa feia não, tá? Mas eu fico brava. Eu fico brava. E o Jefferson acalma. Que nervoso, irmão. Que estresse. Ele me estressa mais do que a pessoa no trânsito. Que nervoso. Aí ele, pra quê? Vai saber se a pessoa ali tem, uma arma. Ele já é bem trágico, ele é bem dramático. Se é uma arma, eu falei, Jefferson. Que arma, Jefferson? Não tem arma nenhuma, a gente está em Osasco, né? Se bem que, né? Mas, graças a Deus, nunca aconteceu. Mas, assim, é sério, irmãos. É sério, é real isso. São coisas bobas que a gente pensa, essa irmã aí está falando bobagem. Não estou, não. Você já viu alguém tropeçar em montanha? Eu nunca vi. Mas em pedrinha, direto. Eu mesma já tropecei várias vezes. E eu estou falando no sentido não físico. A gente se pega assim, irmãos. E Deus está nos convidando a isso, a este lugar, a retornar a este lugar de cuidado, de entendimento, de que Ele supre as nossas necessidades e que a gente pode dormir sossegado, descansado, porque Ele está cuidando de nós, da nossa casa, da nossa família, da nossa saúde. Deus está cuidando da nossa saúde. Eu não estou dizendo aqui que nunca mais vá procurar um médico. Não coloquem palavras na minha boca que eu não disse. Eu disse para a gente descansar nele e deixar a ansiedade
de lado. Eu sou uma pessoa ansiosa demais, eu não durmo. O Jefferson trouxe lá um negócio para eu poder dormir. É sério, é real isso. Porque a minha cabeça fica o tempo inteiro. E eu tenho aprendido a descansar em Deus. É um processo. Ninguém vai apertar um botão e vai conseguir. É um processo, é uma rotina, é mudança de hábito. Você entender que pode sim se deixar descansar. Imagina você, irmão, agora sério, imagina você, aquela mão poderosa, enorme, forte de Deus, descansando, dormindo, num lugar que ninguém te alcança. É isso que Ele faz com a gente. A ansiedade faz com que a gente fique aqui na beirinha, tentando olhar para baixo, para ver o que vai acontecer. É isso que a ansiedade faz com a gente. E Deus está falando essas duas coisas para a gente descansar nele, para a gente retomar a unidade que há nele. Porque Ele vai fazer grandes coisas. E para fechar, vou contar um sonho rapidinho, se a pastora quiser já subir. Eu nem falei para o Jefferson, que eu me lembrei agora. Eu não sou muito de sonhar, irmãos, mas assim, infelizmente Deus me deu esse dom. Não gosto muito não, já falei isso para Ele, não curto. Mas Ele me deu, acabei de falar, né, que a gente não escolhe, né? Mas esse sonho é bom, vocês vão gostar, pelo menos esse é bom. Eu sonhei que a gente estava num lugar, eu não sei muito bem, parecia mas era um galpão bem grande. E eu ia para o lugar de refeitório. Irmãos, eu já trabalhei muitos anos em empresa boa. E a comida até que era boa. Mas no sonho a comida era muito boa, era farta. Era carne, era arroz, era muita coisa, salada, farta. E eu via muitos irmãos da igreja comigo ali. Aí eu fiquei, Senhor, o que quer dizer isso? Irmãos, isso quer dizer que Deus vai fazer esse negócio aqui, ó, crescer de um tanto, irmãos. Que vai ser incrível o que a gente vai viver aqui. Era de uma fartura. Ninguém precisava pedir mais. O Ica não ia precisar ficar pedindo mais, não. Não ia. Isso é unidade. As pessoas, eu quero dar, eu quero participar, eu quero estar ali. Você entende? Era um negócio. Eu via muitas pessoas da igreja nesse ambiente assim, abastado. Eu falei, Senhor, obrigada. Porque eu estou aqui e vou viver isso junto. Né? Vou viver isso junto com os meus irmãos. Isso só vai acontecer se a gente fizer isso aqui, ó. Entender o conceito de unidade, o conceito de cuidado de Deus, e entender que não vai ser de um dia para o outro, que é um processo, e que a gente tem que permanecer firme no propósito. Não é assim? O processo demora, tá, irmãos? O meu já dura 45 anos. E acho que ainda vou continuar uns bons anos ainda. Ele demora. Então, que a gente possa entender os cuidados de Deus para nós e aceitar os cuidados de Deus para nós. Amém? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração.